Eu me levantei porque eu preciso receber ela, a nossa diva americana. Qual é o apelido dela, né? É a diva americana, não é, Josias? Maravilhosa, olha o corte, ela vem toda linda, olha isso. Tá Fala linda. sério, hein, Tá Thaís? gata. Fala sério, Tá hein? gata. Não é uma diva americana, ela mora em Washington. Diva americana. É maravilhosa. Você adorou, né? Olá, Mari! Boa tarde, meu amor. Seja bem-vinda ao seu programa. Boa tarde, que saudade de vocês, Fabíola, Josias. Oi, Thaís, tudo bem? Oi, Mari. E olá, nossa audiência. Aqui estamos. Aqui estamos. A Mari chega para falar justamente sobre essa história do Magnitsky, né? Que Alexandre de Moraes já está fora, a mulher dele fora, a empresa deles fora. Mas o que será que motivou Donald Trump a fazer isso? É isso que a gente quer saber aqui com a Mari. Como é que tá o bafafá em relação a esse caso? Eduardo Bolsonaro não gostou, como a gente já tratou disso, mas qual foi a motivação? Por que a retirada de Moraes e a família dele? O que você tem de apuração pra gente aí, Mari? Pois é, Fabiola. A gente soube que a Magnitsky seria retirada, né, que o ministro Moraes, sua esposa, Viviane, e o Instituto da Família seriam retirados daquela lista, né, da Lei Global Magnitsky, 12 horas antes disso acontecer, na noite anterior, né? A coisa se confirmou na sexta-feira por volta de meio-dia aqui em Washington, e as fontes aqui do governo Trump me alertavam sobre isso na noite anterior, na noite de quinta-feira. Era o desfecho para aquela ligação entre o Lula, no dia 2 de dezembro, e o presidente Trump. Os dois conversaram por telefone. Foi naquela ocasião em que o Lula disse que gostaria de fazer, inclusive, uma parceria com a questão do crime organizado. E aí ele mencionou, com bastante ênfase, a questão da sanção da Lei Global Magnitsky sobre o ministro Alexandre de Moraes. Disse que era uma questão injusta, porque, enfim, o ministro estaria sendo punido por cumprir constitucionalmente com suas funções como ministro da Suprema Corte Brasileira, e que aquilo colocava o sistema bancário do Brasil sob pressão. O Trump perguntou ao Lula se a retirada de Moraes seria boa para o Lula. E o Lula respondeu que seria boa para o Brasil. E naquela ligação, digamos assim, o Trump deixou claro, ficou selado o destino do fim da Magnitsky. Mas então por que ela não foi retirada imediatamente, né? Por que levou mais 10 dias para isso acontecer? Fabiola, o que aconteceu foi que começou uma correria danada aqui em Washington dos funcionários do governo Trump para tentar salvar a própria cara diante da retirada, porque veja, a Magnitsky é um dos instrumentos mais poderosos das relações internacionais dos Estados Unidos que não envolvem nenhuma questão bélica. É com esse instrumento que eles pressionam os russos, os iranianos, enfim, é uma sanção vista como muito dura, como muito grave para quem é atingido. E na prática, em relação ao ministro Alexandre de Moraes, a Magnitsky teria sido inócua, né? Quer dizer, é uma desmoralização de um instrumento, né? E de um processo todo, né? Assim, o governo Trump foi duramente criticado quando optou pela Magnitsky em relação ao Moraes, e depois de nem 5 meses retirar, é quase que a burocracia aqui admitindo o erro, né? Então eles acharam a ocasião para fazer essa retirada no que eles consideram salvar a própria cara na madrugada da quarta-feira passada, Fabiola. E quem deu essa ocasião foi a Câmara dos Deputados, com a aprovação do PL da dosimetria. Aí aqui em Washington, Fabiola, rapidamente todo mundo passou a tratar o PL da dosimetria como anistia, e a interpretação que o Washington, o Departamento de Estado especialmente, tenta vender é que eles veem no comportamento da Câmara uma tentativa de contenção do lawfare brasileiro, uma tentativa de contenção do Alexandre de Moraes, que seria por causa da Magnitsky, e que, portanto, eles estariam satisfeitos o bastante para poder já retirar a Magnitsky do Alexandre de Moraes. Quer dizer, é mais uma interpretação, também uma tentativa de fazer restar alguma narrativa, tanto para o deputado federal Eduardo Bolsonaro, quanto para o comentarista político Paulo Figueiredo, que lamentaram essa decisão muito claramente. Eles nem tentaram esconder. Era o principal objetivo deles, a Magnitsky sobre o Alexandre de Moraes, e a retirada é um golpe duríssimo na estratégia. Enfim, é até difícil imaginar o que sobra depois disso para eles em termos de instrumentos aqui nos Estados Unidos, Fabiola.
Agora, será que o Lula teve realmente um papel nisso, ô Josias? Como você mesmo citou, na sexta-feira a gente teve essa troca de elogios entre eles. Acho que vale até a gente relembrar aqui um trechinho. O Lula falando sobre a importância dessa ação de Donald Trump, né? E o Alexandre de Moraes agradecendo o Lula também sobre isso. Vamos assistir. E o Trump deu de presente para ele o reconhecimento de que não era justo um presidente de um outro país punir um ministro da Suprema Corte brasileira porque estava cumprindo com a Constituição brasileira. E na conversa que eu tive com o Trump a semana passada, Alexandre, ele perguntou: é bom para você? Eu falei: não é bom para mim, é bom para o Brasil. E é bom para a democracia brasileira. Aqui você não está tratando de amigo para amigo. Você está tratando de nação para nação. E a Suprema Corte, para nós, é uma coisa muito importante, Trump. E eu fiquei muito feliz, menos do que você, mas fiquei muito feliz com o fato do reconhecimento. E ainda falta mais pessoas, porque não é possível admitir que um presidente de um país possa punir com as leis dele autoridades de outro país que estão exercendo a democracia. Portanto, a tua vitória, Alexandre, é a vitória da democracia brasileira. É isso, Josias, é a vitória da democracia brasileira. O Lula teve algum papel nisso? Não sei se você quer ouvir primeiro a fala do Alexandre de Moraes. Vamos colocar a fala do Alexandre de Moraes, depois você comenta os dois, né? Essa troca de elogios entre eles. Vamos ouvi-lo. Alexandre de Moraes que agradeceu o presidente Lula, inclusive falando sobre a importância da democracia brasileira e que essa foi uma vitória da democracia. Vamos ouvi-lo. Eu não poderia deixar fazer um breve comentário agradecendo o empenho que teve em meu nome, em nome da minha esposa, agradecer o empenho do presidente Lula. Verdade essa é que venceu hoje, presidente. O presidente se recorda que logo em julho, começo de agosto, quando o Supremo se reuniu na presidência para tratar dessas sanções contra o Poder Judiciário brasileiro, eu pedi ao presidente que não ingressasse com nenhuma ação, que não tomasse nenhuma medida contra isso, porque eu acreditava, como continuei acreditando, e hoje isso ficou muito claro, que a verdade, no momento que chegasse às autoridades norte-americanas, a verdade prevaleceria. Pois ouvimos Alexandre de Moraes. A verdade, com o empenho do presidente Lula e de toda a sua equipe, a verdade prevaleceu. E nós podemos dizer com satisfação, com humildade, mas com satisfação, que foi uma tripla vitória. Aí, Josias, como é que você interpreta, né? A gente vê aí o Alexandre de Moraes agradecendo o Lula falando que a vitória de Alexandre de Moraes, na verdade, é uma vitória do país, e ele fala do papel dele, que ele conversou com o Trump sobre isso, né? É realmente um ganho para Lula, que politicamente, que ganho vai ser esse? O ganho é enorme para o Lula, o efeito eleitoral disso é muito grande, né? O autoritarismo do Trump, que é marcado pela truculência e pelo voluntarismo, ele tem uma característica que já ficou muito clara no primeiro mandato do Trump e agora se explicitou um pouco mais, é o fato de que o Trump ele cria o problema para depois forçar uma negociação. E ele não respeita interlocutores fracos, tampouco aprecia a associação da sua imagem com derrotados. E o Lula manteve a espinha ereta diante das ameaças da Casa Branca. O Alexandre de Moraes tampouco recuou. Ao contrário, tocou adiante o processo contra o Bolsonaro e está todo mundo... Agora está o Bolsonaro em cana, os seus generais, o almirante que lhe foi fiel, também estão todos em cana, e o Eduardo Bolsonaro, que vendeu ilusões à Casa Branca, foi convertido em réu, desmoralizado internamente, prestes a perder o mandato por excesso de faltas.
Então, o Trump percebeu que estava negociando com o lado errado. E a Mari contou aqui no UOL, nós tivemos o privilégio de ler no UOL a reportagem que ela fez sobre a negociação que antecedeu aquele esbarrão do Lula com o Trump na Casa Branca. Então, o Trump, por uma necessidade própria, porque a sua política tarifária começou a criar problemas domésticos, ele se elegeu cavalgando ali a inflação alta, a promessa de que devolveria os preços ou reduziria os preços na gôndola dos supermercados, e o preço começou a subir a partir da política tarifária suicida dele. E ele viu que precisava recuar. E para recuar ele precisava negociar. E fez a negociação, e aí foi derretendo o projeto do bolsonarismo em fases. Primeiro o tropeção na ONU, a química que rolou entre os dois, depois o início do diálogo, primeiro telefônico, depois presencial, depois novo telefonema, foi ruindo o alegado prestígio do bolsonarismo junto ao Trump. Finalmente veio essa derrubada das sanções financeiras que tinham sido impostas ao Alexandre de Moraes e à mulher dele, a Viviane Barsi. Então, Fabiola, do ponto de vista do Lula, isto foi um feito. Óbvio que não foi só por conta, teve influência, a habilidade do Lula, o trabalho do Itamaraty, essas negociações subterrâneas que foram realizadas com a Casa Branca para viabilizar os encontros, tudo isso teve um peso. Agora, claramente, o Trump está fazendo o único jogo que lhe interessa, que é o jogo dele. É o jogo dele e Trump. A ele interessa ter no Palácio do Planalto alguém que tenha uma relação amistosa com a Casa Branca, e ele viu que o Bolsonaro não volta. Então, está negociando com quem tem a perspectiva de se manter no poder em 2026. Interessa a ele ter um pé no Brasil, sobretudo no instante em que o Brasil aumenta as suas relações políticas e comerciais com a China, que é o grande fantasma dos Estados Unidos. E, embaixo dessa lápide na qual o Trump acomodou os interesses do bolsonarismo, a estratégia do bolsonarismo para obter a impunidade a partir de intervenções da Casa Branca, embaixo dessa laje estão aqueles governadores, aqueles políticos todos que beijaram a cruz a troco de nada. Então o Lula vai, Fabiola, a 2026 com o trunfo de ter mantido a espinha ereta diante dessas ameaças do Trump, e ficou entendido que o Trump não respeita, de fato, interlocutor fraco e não quer se associar à família Bolsonaro, que hoje frequenta o polo dos derrotados no Brasil. A gente vê aí essa situação já retirada, a sanção a Alexandre de Moraes. Agora resta saber se outros também serão beneficiados, né, Mari? Você tem alguma informação sobre isso? E mais, as tarifas. O que a gente tem de informação a respeito das tarifas, que nos interessa demais também? Não adianta só tirar a sanção a Alexandre de Moraes, mas é importante tirar o tarifaço americano aqui nos produtos brasileiros. Pois é, Fabiola, as tarifas e a questão dos vistos, né? Porque outras autoridades brasileiras, como o advogado-geral da União, Jorge Messias, e outros ministros da Suprema Corte, o procurador-geral Paulo Gonet, todos eles tiveram seus vistos americanos ou cancelados, ou então a restrição para a retirada de novos vistos, né? Até a sexta-feira passada, Fabiola, não havia nenhuma nova orientação do Departamento de Estado para que a concessão de vistos fosse garantida a essas autoridades. Essa é uma questão vista como menor pelo governo brasileiro, porque é um inconveniente meramente individual, quer dizer, uma restrição aí de viagem para que essas autoridades possam trazer seus filhos na Disney ou visitar a Flórida. Isso tem zero repercussão na vida nacional, né? Então, claro, é uma pauta. O governo Lula quer que as relações voltem à estaca anterior ao início dessa crise, lá em julho, e essa questão das restrições de visto fazem parte dessa que foi a maior crise da relação bilateral entre os dois países em mais de 200 anos.
mas na lista de prioridades é certamente uma prioridade menor, digamos assim, está lá embaixo, né? Nessa lista não é assim tão candente e importante. Agora, certamente as tarifas o são. E há hoje em dia aqui em Washington, Fabiola, a expectativa de que o representante comercial da Casa Branca, conhecido pela sigla em inglês USTR, retire o restante das tarifas sobre o Brasil. Isso pode acontecer a qualquer momento, na verdade. As tarifas a que eu me refiro são aquelas de 40% que foram justamente justificadas pela questão do Bolsonaro, das Big Techs, enfim. Existe um entendimento de que essas justificativas já não mais existem para que essas tarifas se mantenham e os americanos estariam inclinados a retirar essa tarifa para que a negociação de um acordo comercial entre os dois países pudesse acontecer. No dia 4 de novembro do mês passado, portanto, o Brasil entregou aos Estados Unidos um documento que era uma espécie de mapa do caminho da negociação, em que eles pediam essa suspensão das tarifas e sugeriam uma série de grupos de trabalho sobre tarifas, sobre setores específicos, regulação de big techs, a questão do etanol, enfim, tudo que pode ser de relevante nessa relação bilateral, grupos de trabalho entre Brasil e Estados Unidos para chegar a um novo acordo em até 90 dias, um acordo comercial. E aí, Fabiola, a expectativa do lado brasileiro é que chegue-se a um acordo e que então Trump e Lula se encontrem mais uma vez, dessa vez para, digamos assim, bater o pênalti, para anunciar esse acordo comercial que os dois países chegaram. Isso deve acontecer ainda no primeiro trimestre do ano que vem. Então, 2026, Fabiola, deve começar de um jeito muito diferente do que foi a relação bilateral dos dois países em 2025. A gente deve ter um cenário bem mais positivo pela frente no ano que vem. E como disse o Josias, né, traz aí esse ganho eleitoral também para o Lula em 2026, que vai tentar a reeleição. Vamos que vamos. Obrigada, diva americana. Um beijo para você. Até. Beijo. Tchau. Ótimo dia e ótima semana para vocês e para quem nos acompanha. Para você também. Ela vem sempre conosco aqui, vem em outros momentos.